Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao episódio 2 do Mentorado Público ZuluTrade 2025 no YouTube. Durante este episódio, discutirei o fluxo de ordens institucionais com você. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, recomendo fortemente que assista a esse episódio primeiro. Estrutura de mercado como entendida pelas massas. À sua frente, você pode ver uma captura de tela de como a maioria dos traders está olhando para a estrutura de mercado. Se estiverem otimistas, eles estão olhando para os mercados para fazer máximas mais altas, mínimas mais altas, máximas mais altas, mínimas mais altas, etc. E esse é um processo que se repete infinitamente. Quando estão pessimistas, eles procuram por mínimas mais baixas, máximas mais baixas, etc. E a razão pela qual as massas estão olhando para a estrutura de mercado assim é porque é a forma mais fácil de definir pontos de oscilação dentro dos mercados. No entanto, quero te perguntar algo. Se você já tentou olhar para os mercados através dessa lente, quantas vezes você viu o seguinte acontecer? Quando você viu os mercados criarem uma mínima mais baixa enquanto esperavam uma mínima mais alta e lhe disseram que isso seria uma quebra na mudança de estrutura de mercado, os mercados te tiram ao correr abaixo dessa mínima, onde você tinha colocado seu stop loss, e então, de repente, começa a subir. E se estiver pessimista, você estava olhando para os preços mais baixos, viu o mercado cair, formamos essa alta, formamos uma mínima mais baixa. Agora, você está antecipando uma máxima mais baixa. Mas o que acontece é que o mercado reprecifica acima dessa alta, bem aqui, cria uma máxima mais alta. E então é rotulado como uma quebra na mudança de estrutura de mercado. E de repente, você é retirado. E então o movimento real ocorre. Este é o problema com a perspectiva sobre a estrutura de mercado, como é entendida pela maioria dos traders por aí. E a razão pela qual isso é um grande problema é devido ao fato de que esta é simplesmente uma abordagem muito simplista para olhar os mercados. Ou seja, deve haver uma lógica subjacente por trás do motivo pelo qual uma certa máxima mais baixa deve permanecer intacta dentro do fluxo de ordens unilateral que está presente. E é aí que o fluxo de ordens institucional entra em cena para preencher essa lacuna. Ele entra para preencher a lacuna por trás do motivo, pelo qual uma certa máxima mais baixa deve permanecer intacta. E é isso que eu explicarei durante a palestra de hoje. Fluxo de ordens institucional. O fluxo de ordens institucional, ou IOF, mostra em que direção o mercado está sendo reavaliado. Observe que estou dizendo que ele mostra em que direção o mercado está sendo reavaliado. Não estou dizendo que você pode ver em que direção o mercado está sendo comprado ou vendido. Há uma grande diferença aí. O fluxo de ordens institucional altista mostra que o mercado está sendo reavaliado para cima. O fluxo de ordens institucional baixista mostra que o mercado está sendo reavaliado para baixo. Agora, antes de mergulharmos em como definir o fluxo de ordens institucional altista e baixista, devemos primeiro fazer uma pausa para falar sobre matrizes de prêmio e desconto. Matrizes de prêmio e desconto são assinaturas algorítmicas que mostram o que os algoritmos estão fazendo atualmente no mercado. Vou compartilhar com você as matrizes de PD mais importantes para se concentrar na determinação do fluxo de ordens institucional, o que significa que não compartilharei com você a lista completa de matrizes de PD, criada pelo trader do círculo interno, Michael J. Hodgson. Selecionei algumas que explicarei durante esta palestra, porque são as mais importantes para poder avaliar ou determinar o fluxo de ordens. A primeira matriz de PD que vamos analisar é a lacuna de valor justo. A lacuna de valor justo pode ser vista à esquerda da minha tela, onde você pode ver estas 3 velas, bem aqui. Observe que há uma diferença entre a máxima da primeira vela e a mínima da terceira vela. Deixe-me explicar. Você pode ver que esta primeira vela se expandiu para cima. A segunda vela também se expandiu para cima, e ela se expandiu através da máxima da primeira vela. A terceira vela então abriu, desceu um pouco, mas não foi tão baixa quanto o nível de preço em que a máxima da primeira vela se formou. Portanto,
há uma falta de entrega do lado vendedor, dentro do intervalo entre a máxima da primeira vela e a mínima da terceira vela. Portanto, há uma falta de entrega do lado vendedor que ocorreu, dentro do intervalo de preço que está anotado por esta caixa cinza. E se isso tiver a ver, ele tem que retraçar de volta para esse intervalo de preço, tem que oferecer locais de venda e, uma vez que o mercado se reprecifica para longe dessa lacuna de valor justo altista, é quando o intervalo de preço se torna equilibrado. Mas isso é um tópico para outra ocasião, mais tarde durante a mentoria. Mas por enquanto, é assim que uma lacuna de valor justo altista se parece, onde você pode ver que há uma diferença entre a máxima da primeira vela e a mínima da terceira vela. Adicionei o esquema de lacuna de valor justo baixista à direita. A lacuna de valor justo baixista é exatamente o oposto da lacuna de valor justo altista à esquerda, significando que à direita você pode ver 3 velas vermelhas, e essas velas vermelhas representam velas de fechamento em baixa. Essas velas de fechamento constituem uma lacuna de valor justo. E para especificar, essas 3 velas de fechamento em baixa compõem uma lacuna de valor justo. E a razão pela qual isso acontece é a seguinte: o que eu quero que você veja é que há uma diferença entre a mínima da primeira vela e a máxima da terceira vela. Há uma falta de entrega do lado da compra, que ocorreu dentro deste intervalo. Portanto, se tiver que reavaliar de volta para esta faixa de preço desta lacuna de valor justo, para oferecer o lado da compra dentro desse intervalo, e no momento em que o preço faz isso, podemos antecipar que, quando o preço se expande para longe dessa lacuna de valor justo, que este intervalo agora está equilibrado, e que podemos antecipar uma continuação adicional para baixo ocorrendo. Portanto, preste atenção a essas lacunas de valor justo que se formam em mercados de baixa para avaliar o fluxo de ordens. Agora, antes de passarmos para o próximo slide, quero que você entenda que os esquemas que estão à sua frente são exemplos perfeitos de como essas lacunas de valor justo se parecem. E, portanto, recomendo fortemente que você faça capturas de tela desses esquemas e os coloque em seu diário de estudos, porque é assim que você reconhece padrões dentro da ação do preço. Você presta atenção em como o padrão se parece e, em seguida, começa a procurá-lo ativamente em seus gráficos. Quando prestarmos atenção ao próximo conjunto de PD, será o breaker que vamos analisar. O breaker aparece exatamente onde você pode ver que o mercado forma um ponto baixo, alto, um ponto mais baixo, em relação a este ponto baixo. E então, vemos um ponto mais alto se formar. E então, prestamos atenção na vela de fechamento, para cima, que se formou dentro desta formação alta, antes de o mercado ter essa corrida final para baixo. Deixe-me repetir isso. O breaker de alta é a vela de fechamento para cima, que se formou dentro desta formação alta, antes de o mercado ter seu impulso final para baixo. No momento em que o mercado se desloca acima desse ponto alto, prestamos atenção a esta vela de fechamento para cima e a estendemos para a direita. Esta vela de fechamento é o nosso breaker de alta e antecipamos que esse breaker de alta vai funcionar como suporte no preço, antes que o mercado possa ser reavaliado para cima. O breaker de baixa parece exatamente o oposto, onde posso ver que o mercado se expande para cima, formando este ponto alto. Então vemos o mercado formar um ponto baixo, um ponto alto mais alto se forma. E então vemos o mercado formar um ponto baixo mais baixo, em relação a este ponto baixo. A última vela de fechamento para baixo, que se formou dentro desta formação de baixa antes de o mercado se expandir para cima pela última vez, essa vela de fechamento para baixo é um breaker de baixa, o que significa que podemos antecipar que essa vela de fechamento para baixo, com seu respectivo intervalo de preço, vai funcionar como resistência, agora que o preço se deslocou através dela, o que significa que podemos antecipar um retraçamento para cima, dentro desse intervalo, antes que ocorra uma continuação adicional. Agora, quando prestamos atenção ao esquema do breaker, o que quero que você investigue é se os desequilíbrios se alinham com esses breakers. O próximo esquema que vamos analisar é chamado de bloco de mitigação. O bloco de mitigação parece exatamente o mesmo que o breaker, mas há apenas uma exceção, e essa é a queda. O que quero que você veja é que o mercado se expande para baixo,
formamos essa baixa, o mercado recua e formamos uma alta, e o mercado tem um impulso mais quente para baixo, mas note que a baixa anterior que se formou não é rompida. Em vez disso, vemos uma baixa mais alta se formar, e o mercado se desloca para cima. Vemos um retraçamento ocorrendo. Para onde? Para a última vela de fechamento em alta, né, que configurou essa corrida para baixo, que configurou a criação da baixa mais alta. Essa vela de fechamento em alta é nosso bloco de mitigação altista e deve funcionar como suporte no preço, para que a continuação para cima ocorra. Quando prestamos atenção ao bloco de mitigação baixista, você pode ver que é exatamente o oposto do bloco de mitigação altista, onde posso ver que o mercado se expande para cima. Formamos essa alta. Vemos o mercado cair repentinamente. Uma nova baixa se forma. Então, o mercado tem um impulso mais quente para cima, mas note que o mercado não cria uma alta mais alta em relação a essa alta. Em vez disso, uma alta mais baixa é criada. O mercado então se desloca abaixo da baixa que configurou esse impulso para cima. E então, antecipamos que essa vela de fechamento em baixa final vai funcionar como resistência no preço. A razão é que este é o nosso bloco de mitigação baixista. Agora, que eu quero que você entenda, ao olhar para esses esquemas, é que esses esquemas são simplesmente esquemas que mostram a você uma certa lógica. E a lógica que está sendo mostrada a você é que o mercado precisa recuar para níveis específicos antes de ser permitido continuar em direção às quedas. O que eu quero convidar você a estudar é, em relação a cada reversão que ocorre no mercado, se há ou não reversões que não contêm um breaker ou um bloco de mitigação. E isso vai ser um estudo divertido. E deixe-me avisar você, né? Você não vai encontrar nenhum exemplo de não haver um bloco de mitigação ou breaker em jogo, porque cada reversão contém um bloco de mitigação ou um breaker. E esse é um estudo muito divertido para você fazer. E o próximo passo, eu convido você a investigar, se os desequilíbrios estão se formando perto dos edge breakers e blocos de mitigação. Vamos agora dar uma olhada novamente, né, no fluxo de ordens institucionais, agora que discutimos as matrizes PD. Primeiro, vamos dar uma olhada no fluxo de ordens institucionais de alta. O fluxo de ordens institucionais de alta mostra que o mercado está sendo reavaliado para cima. O fluxo de ordens institucionais de alta pode ser reconhecido, ao ver que as matrizes de desconto funcionam como suporte no preço e as matrizes de prêmio falham em funcionar como resistência no preço. No entanto, quero que você esteja ciente da seguinte afirmação. Quando se trata de todos esses padrões de preço, o preço não tem utilidade, até que esteja alinhado com o tempo. Ou seja, até que o momento seja certo, todos esses padrões de preço não significam absolutamente nada. E esta é uma afirmação que discutiremos mais tarde durante este mentoria, de forma mais aprofundada. Primeiro estou explicando o preço para você, antes de poder mergulhar no tempo. Vamos dar uma olhada em um exemplo de gráfico. Aqui, podemos ver um exemplo de gráfico com o fluxo de ordens institucionais de alta em ação. O que eu fiz foi já marcar o gráfico antes de mostrá-lo a você. A razão pela qual estou fazendo isso é porque quero explicar a você a aplicação de reconhecer essas matrizes PD nos gráficos, para que você possa então investigar seus próprios gráficos e procurar a formação dessas matrizes PD. Durante as próximas aulas, não vou anotar os gráficos com tantos detalhes como fiz agora, antes de mostrar o gráfico. E quero convidá-lo a investigar o gráfico, antes de eu colocar meu batom. Mas para este primeiro gráfico que estou compartilhando, decidi colocar o batom. Então, o que quero que você veja é o seguinte. O que quero que você veja é que o mercado estava em um programa de venda. Quero que você veja que o mercado estava caindo. E você pode ver que ele foi reavaliado para baixo. Observe que durante esta queda, este desequilíbrio aqui se formou. Houve uma falta de entrega do lado comprador entre estas três velas, entre a vela 1, a vela 2 e a vela 3. Observe que a vela 3 não criou uma alta em proximidade com a baixa da primeira vela, e, portanto, você sabe que isso é um CB. Este é um gap de valor justo baixista.
Vemos o mercado então cair mais. Vemos uma baixa se formar e um retraçamento para cima ocorrer. Este retraçamento para cima tem uma função, que é prender as pessoas a acreditarem que a baixa já ocorreu. O mercado cai, mais uma vez. E durante esta queda repentina, você vê um CB se formar. Um CB é referido como um gap de valor justo baixista. Um gap de valor justo, EMPS, altista, é referido como um BC, e isso é algo para suas anotações. Os padrões de preço são exatamente os mesmos, mas isso é apenas uma questão de terminologia. O que podemos ver é que o mercado eventualmente forma uma baixa e então se desloca através desta caixa azul, através da faixa de preço deste CB, através da faixa de preço deste gap de valor justo baixista. Observe que reavaliamos acima dele e o gap de valor justo. Então começa a funcionar como suporte no preço. Isto aqui é uma matriz de prêmio no lado esquerdo da curva, funcionando como suporte no lado direito da curva. E lembre-se do que eu destaquei para você quando se tratava de fluxo de ordens altista. Vamos voltar um slide. O fluxo de ordens institucionais altista pode ser reconhecido ao ver matrizes de desconto funcionando como suporte no preço e matrizes de prêmio falhando em funcionar como resistência no preço. Se o mercado tivesse continuado a ser baixista, ele teria utilizado esta resistência CBS no preço para atrair para baixo. Mas o fato de que não aconteceu já é o IPDA mostrando para você que uma mudança no estado de entrega pode estar ocorrendo em breve, onde o mercado está mudando de um programa de venda, onde eles estão fortes em direção à liquidez do lado da venda, para um programa de compra, onde está forte em direção à liquidez do lado da compra. No entanto, se você quiser esperar por mais confirmação, o que você espera? Você espera que este ponto alto sem vela de fechamento para cima seja deslocado, porque esta vela de fechamento para cima é o seu breaker altista, onde você viu um baixo, alto, mais alto. Portanto, você antecipa que esta vela de fechamento para cima vai funcionar como suporte no preço, se de fato formos ver preços mais altos ocorrendo em breve. Observe que reavaliamos fora do alcance daquela vela de fechamento para cima com este gap de valor justo altista, com este BC. Observe que o mercado passa algum tempo dentro desta caixa sombreada de azul, que era aquele CB que eu havia delineado anteriormente. E observe que quando fechamos acima dela, retraímos de volta para a extremidade inferior daquela faixa de preço, de volta para aquele BC. Formamos um novo mínimo antes de o mercado começar a se expandir para cima. Observe que cada gap de valor justo altista, como aqui, que se formou, e aqui, funcionou como suporte no preço, até que a liquidez de compra deste pool de liquidez, acima deste máximo, fosse alcançada. O mercado caiu para este gap de valor justo altista e depois subiu. Um novo gap de valor justo altista. O mercado retraiu para essa faixa, antes de se expandir mais. Agora, vou ensinar você mais tarde como estabelecer o ponto de interesse e desenhar a liquidez. Mas por enquanto, eu simplesmente quero que você investigue a liquidez e essas matrizes PD para avaliar o fluxo de ordens, a fim de determinar para qual lado o mercado provavelmente vai se direcionar. Este é o exemplo de fluxo de ordens institucionais altista, onde você pode ver que as matrizes de prêmio que se formaram no lado esquerdo da curva falharam em funcionar como resistência no preço e, portanto, podemos antecipar que o fluxo de ordem subjacente está mudando de um programa de venda para um programa de compra. Agora, antes de continuar com esta palestra, não sei exatamente quantos minutos já se passaram, mas espero que você esteja prestando atenção ao nível de detalhe nas minhas explicações. Porque é a ordem, ou a chamada sequência, que eu utilizo para explicar o que estou explicando a você, que importa. É a sequência de eventos que leva aos próximos eventos a acontecerem. Porque quando você consegue reconhecer a sequência que está ocorrendo atualmente, pode antecipar logicamente qual será a próxima função do IPDA. Vamos agora dar uma olhada no fluxo de ordens institucionais de baixa. O fluxo de ordens institucionais de baixa mostra que o mercado está sendo reavaliado para baixo.
O fluxo de ordens institucionais de baixa pode ser reconhecido ao ver que as taxas de prêmio funcionam como resistência no preço e as taxas descontadas falham em funcionar como suporte no preço. Novamente, os preços não têm utilidade até estarem alinhados com o tempo, o que significa que os padrões de preço das matrizes PD não significam absolutamente nada até estarem alinhados com o tempo. E isso é, novamente, algo que vamos discutir mais tarde, de forma muito mais aprofundada neste programa de mentoria. Mas, por enquanto, funcione com essas matrizes PD e a sequência na qual estou explicando para você. Aqui, podemos ver um exemplo de gráfico do mercado de baixa, onde você pode ver que já anotei o gráfico e vou guiá-lo através dele. O que você pode ver aqui à esquerda é que desde as 8 horas, o mercado estava com pressa para subir. Observe que houve muito vai e vem, no entanto, durante essa subida. Às 8h30, o mercado abre e vemos o mercado continuar essa pressa para reavaliar mais alto. Observe novamente, no entanto, que há muita oscilação, como costumo chamar, onde você pode ver apenas esse vai e vem de preços, na verdade, e é muito confuso, é muito feio. Mas isso aí, né, é exatamente o que estamos procurando, no lado esquerdo da curva. E a razão pela qual estamos procurando isso é porque todo pequeno trader de varejo está olhando para essa reavaliação mais alta e está pensando consigo mesmo: este é um mercado de alta, devemos estar comprando este mercado. Então, o que eles fazem é perseguir o preço e colocam seus stop losses abaixo de qualquer uma das mínimas que se formam. Eles podem traçar linhas de tendência que são diagonais e podem desenhar essas linhas de tendência mais altas assim e pensam que a reavaliação mais alta vai continuar para sempre, certo? No entanto, o que você vê? Vemos que múltiplas lacunas de valor justo são criadas durante essa alta e, eventualmente, você começa a ver essas lacunas de valor justo serem ultrapassadas, onde você pode ver que este BC, esta lacuna de valor justo de alta, falhou em funcionar como suporte no preço. Você viu o mercado entrar nele várias vezes, mas eventualmente viu o mercado fechar abaixo dele com esta vela. Observe que a próxima vela se abre, reavalia mais alto, de volta para a faixa de preço daquela lacuna de valor justo de alta, daquela caixa sombreada de azul, e então a rejeita. Ela despenca abaixo, ela negocia na faixa de preço da lacuna de valor justo de alta. Esta é a lacuna de valor justo de alta a qual estou me referindo. Esta caixa sombreada de azul. Observe nesta reavaliação uma lacuna de valor justo de baixa se formou, significando que esta lacuna de valor justo de baixa se formou entre as faixas de preço das lacunas de valor justo de alta entre as caixas sombreadas de azul. O mercado retraça para aquele CB, o lado de compra é oferecido. E observe como os corpos estão respeitando esse intervalo. As sombras vão acima dele. Mas note que os corpos continuam fechando dentro desse intervalo, até que 9h30 distribua para baixo. Observe que as sombras estão causando o dano, enquanto os corpos estão contando a história para você. O que eu quero que você preste atenção é no fato de que vimos 2 CBs serem criados, o que significa que eu tenho um CB anotado. Mas se você prestar muita atenção a este CB mais alto, pode ver que este CB também foi criado. Mas note que o mercado não precisou retraçar para aquele CB antes de continuar para baixo. A razão é que este CB foi um gap de fuga, e quando você tem 2 desequilíbrios, como este, significando que você tem um desequilíbrio aqui em cima e outro abaixo dele, podemos monitorar se o desequilíbrio mais alto vai ou não ser deixado intacto. E a maneira como monitoramos isso é determinando se a faixa de preço já está equilibrada. Então, essa é uma pequena dica para aqueles de vocês que assistiram a esta palestra até onde estamos atualmente. Às 9h30, o mercado abre e vemos inicialmente uma alta, negociando de volta na faixa de preço do BC, a Ditch, antes de começar a cair para o lado negativo. Observe que ele fecha abaixo deste gap de valor justo de alta no lado esquerdo da curva e abaixo deste mínimo. A próxima vela abre, oferece lados de compra neste antigo mínimo, nesta caixa sombreada de azul, antes de cair novamente. Observe que deslocamos com este CB bem aqui, e o mercado recua para dentro desse CB. Observe que as sombras continuam entrando nesse CB,
mas os corpos nem sequer fecham dentro dele. Isso aí está indicando que é um mercado muito baixista e que uma entrega adicional do lado de venda provavelmente ocorrerá a seguir. O que podemos almejar? Estamos mirando as células de liquidez que estão abaixo desses mínimos relativamente iguais, porque esses mínimos iniciam a perna de expansão para cima, em direção a um ponto de interesse, do qual estamos vendo uma reversão de dinheiro inteligente ocorrendo. O que farei em uma das próximas aulas é explicar os modelos de criadores de mercado para você em profundidade. Uma vez que você entenda os modelos de criadores de mercado, você entenderá onde podemos antecipar oportunidades de se apresentarem quando se trata de onde essas matrizes de PD provavelmente vão se formar. E isso será uma aula muito esclarecedora e será ou a próxima aula ou a aula seguinte. Mas, dito isso, esta aula sobre fluxo de ordens institucionais chega ao fim. Durante esta aula, discuti com você os tópicos das matrizes de PD mais importantes. Essas são as matrizes de PD que são necessárias para entender, a fim de começar a procurar exemplos em seus próprios gráficos de fluxo de ordens de alta e de baixa. E o que realmente sugiro que você faça é não tratar este mentoria apenas como você sabe, uma série que você está assistindo, apenas por diversão, e você está apenas assistindo e tratando como se fosse uma série da Netflix ou algo assim. Não, você já assistiu a esta aula e já tomou notas adequadamente. Se ainda não o fez, eu recomendaria fortemente que você reassistisse a aula e tomasse notas adequadas. E, quando tiver tomado notas adequadas, sugiro que você vá para seus próprios gráficos e veja se há ou não alguma fluidez por trás das coisas que estou mencionando durante esta aula. Não demora muito para você perceber que essas assinaturas algorítmicas estão, de fato, escondidas à vista de todos. Então, dito isso, espero que você tenha achado esta aula esclarecedora. Estou ansioso para nos encontrarmos na próxima e desejo a você tudo de melhor em seus estudos. Cuide-se.